Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula da nossa disciplina. Bom, então hoje a gente vai conversar sobre os modelos de regressão linear simples. Na última aula a gente conversou sobre uma introdução aos modelos de regressão, né, apresentando alguns casos em que nós tínhamos o modelo de regressão linear, como nós poderíamos descobrir, né, a linearidade de um modelo de regressão e também modelos de natureza não linear, né, e seus possíveis ajustes. Então hoje a gente vai conversar como ajustar então um modelo de regressão linear simples, né, com um exemplo que nós vamos fazer no R. Tá? Então, um modelo de regressão linear simples ele pode ser definido então por uma equação da reta, tá, que estabelece então uma relação entre a variável resposta y, que é a nossa variável de interesse, e uma única covariável ou variável explicativa x, desta forma aqui. Né? Então, a ideia de ser um modelo linear simples indica exatamente essa estrutura. Né? A gente está trabalhando então com uma variável explicativa que está explicando aí toda a variabilidade da nossa variável resposta. Tá? E a gente pode escrever então dessa maneira, né? Em que o modelo, né, então, ele tem um parâmetro beta 0, mais um parâmetro beta 1 que está associado a essa variável explicativa, mais um erro, né, um epsilon aí que representa um erro aleatório. Tá? Porém, então, vamos dar nomes aqui a isso. Né? O beta 0 ele é conhecido então como um intercepto. Ele é aquele valor na qual representa, né, representa x igual a zero. Tá? Então, para x igual a zero, a gente vai estar observando aí, né, a gente vai estar observando o que? Y igual a beta zero. Tá? Claro que aí tem mais um erro, né, mas para o modelo em si, a gente vai observar que no modelo a gente vai ter uma equação da reta. Né? Então, no modelo em si, né, quando a gente estimar esses parâmetros, a gente vai observar que a y igual a beta zero é justamente, né, o intercepto, ou seja, é aquele ponto da reta que corta o eixo y. Tá? Enquanto que o beta 1, ele nada mais é do que a inclinação dessa reta. Né? Ou seja, ele também é chamado de coeficiente de regressão, mas se a gente pensasse numa equação da reta lá na geometria analítica, a gente ia observar que esse coeficiente nada mais seria, nada menos que o coeficiente angular da reta. Né? Enquanto que esse erro aleatório, ele não é um erro qualquer. Em geral, é um erro que segue uma distribuição normal. Né? Então, a gente pode observar, é passível de observação isso, que os erros, né, principalmente os erros de caráter experimentais, eles seguem aí um comportamento da distribuição normal, né, em que, em média, né, esses erros é igual a zero, né, e tem uma certa variabilidade constante, por isso é uma normal com média zero, né, média de erros igual a zero, e uma variação igual a sigma ao quadrado. Tá? Então essa aqui, né, o erro sendo uma normal com essas especificações, isso nada mais nada menos que uma pressuposição para esse tipo de modelo. Tá? Além disso, né, a gente tem o seguinte, a gente tem que, se a gente, né, então já acabei dizendo, né, a média dos erros é igual a zero. Então essa simbologia aqui, né, esse E vem de esperança matemática ou valor esperado. Né? É como se a gente dissesse qual é o valor esperado dos erros aleatórios. Né? Então a gente espera um valor igual a zero. Né? Vai ter aqueles valores um pouco a mais e um pouco a menos da média, né, ali, e isso vai ter da diferença aí, né, entre o valor observado e o valor que vai ser ali, e o valor baseado aí no modelo, e a gente vai ter então que o valor esperado seria igual a zero. Né? Então, nesse contexto, o valor esperado é igual à média. Né? Além disso, a gente pode dizer também, com essa outra pressuposição, né, que a variabilidade, então, desses erros, né, a variação deles, é constante. Tá? É uma variabilidade constante dada por sigma ao quadrado. Né? Então, são algumas pressuposições para esse modelo aqui, tá? Para a gente definir, para a gente garantir que esse aqui é um modelo
de regressão linear simples, que muitas vezes na literatura é conhecido como modelo de regressão clássico ou modelo de regressão normal, né, devido aos erros aqui, seguir o comportamento da distribuição normal. Tá? Além disso, é interessante observar que os erros associados, né, porque para cada observação a gente pode ter um erro aleatório, né? Então a gente pode ter se a gente fosse tomar aqui então n elementos, né? A gente tivesse, por exemplo, n nosso conjunto de dados no tamanho n, a gente observaria então aqui n valores dessa covariável, né? Por exemplo, um xi que i está indo de 1 até n. E, consequentemente, a gente ia ter um yi e um epsilon também aqui, né? A gente teria n erros associados aí a essa variável resposta, tá? Então, a gente observa que esses erros, né, que são diferentes aí, erros associados a diferentes observações, eles não são correlacionados. O que significa não ser correlacionado? Significa que a covariância entre eles é igual a zero, né, para quaisquer dois erros aqui diferentes, né? Então, os erros eles não estão correlacionados, né? Existe aí essa também pressuposição, tá? Lembra que, se tratando de um projeto experimental, né, se for realizada uma causalização, a gente pode já garantir, né, que esses erros não estarão associados aí, tá? Então, diante disso, eu acabei escrevendo aqui, né, o modelo de regressão e as suas pressuposições, né? Então, a gente tem esse modelo aqui, tá? Em que essa quantidade aqui é o preditor linear, é a parte fixa, né, do modelo, enquanto o epsilon é a parte aleatória. Essa parte aleatória, né, esses erros, é dada por, né, é dado aqui, segue uma distribuição normal, né, então a gente tem algo mais ou menos dessa natureza aqui, ó, tá? Só representando aqui, né, algo mais ou menos dessa natureza, em que tem uma média aqui dos erros igual a zero, tá? Então aqui são os erros, né, e uma média igual a zero, e a gente vai ter, né, vai observar aqui então uma variação aqui, né, sendo aí de sigma ao quadrado, uma variação constante, tá? Né? Aqui nós temos então os parâmetros, né? Nosso objetivo é estimar esses parâmetros para que a gente possa aí, né, para que a gente possa escrever a nossa equação da reta, né? Então, esse parâmetro aqui é o coeficiente de regressão, que vai ser interpretado como a inclinação da reta, né? Então, é o coeficiente de regressão, tá? E esse outro parâmetro aqui é o intercepto, né? Então, o nome já está dizendo, né? Intercepto é aquele que intercepta o eixo y, né? Ou seja, é o ponto em que x é igual a zero, tá? Septo, né? Além disso, o que a gente tem a partir dessa composição, né? Então a gente está tendo aqui, ó, que é a média dos erros, que expressa dessa maneira, né, o valor esperado é igual a zero, e essa variabilidade desses erros é constante, tá? Então a variação dos erros é sigma ao quadrado. Então isso aqui são pressuposições que está escrito aqui, né? Além disso, a gente tem que esses erros, né, são não correlacionados. Então, é aquela ideia, se nós tivéssemos aqui, então, né, elementos observados, né, e dados aqui, a gente tem, então, que, né, então você tem aqui sendo, por exemplo, né, i indo de 1 até n, né, você tem aí uma amostra de tamanho n, então você tem 10 valores dessa, você tem x1, x2 até xn, 10 não, desculpa, n valores, né? Consequentemente, a gente vai ter n valores aqui da variável resposta, né? E teremos n valores aí de erros associados, tá? Então a gente ganha que esses erros não estão correlacionados, logo a covariância entre dois deles é igual a zero, é isso que significa, né? Agora, quando a gente trabalha no modelo de regressão, né, observem o seguinte, pessoal, que o modelo de regressão, ele nada mais é do que o seguinte, ele é aqui, ó, uma reta, tá? Então, o que a gente espera, então, desse modelo de regressão, né?
que a gente espera? Então a gente tem y aqui, a gente tem x aqui, e a gente pode ter, por exemplo, né, uma reta aí, tá? Uma reta que corta aqui, né? E podemos ter os dados, tá? A gente pode ter os dados por aqui, tá? Então a gente tem, ó, os valores aqui, né? Os valores aqui que estão os dados, tá? Em geral, esses dados podem flutuar em torno, né? Podem flutuar em torno aí dessa reta aqui, tá? Os valores observados aqui. Para um modelo estar bem ajustado, claro. Então, o que a gente observa, pessoal? A gente observa que o valor esperado, aquilo que eu espero do meu modelo, o que? É essa reta, tá? Então, para cada valor da covariável, ó, para cada condicionando, então, ó, dado um valor de covariável, o que eu espero, né? Qual que é o valor médio que eu espero do y? Então, é isso que está dizendo essa quantidade, né? Que é a esperança, é o valor esperado de y dado x. Ou seja, para cada valor aqui, né? Então, por exemplo, para cada valor aqui, né, para cada xi aqui, é claro, você tem um yi correspondente, mas eu tenho um valor esperado, tá? Esse valor esperado, onde que ele está? Ele está bem, o que eu espero é essa reta, né? Então, esse aqui, o que é? É um valor esperado, ó, de yi dado xi, tá? É o valor esperado, não é? Esse aqui embaixo, ó, vou fazer de outra cor, tá? Esse aqui, ó, em verde, né? Vamos pegar uma cor melhor, tá, pessoal? O verde aqui pode confundir as coisas. Vamos pegar o azul. Acho que o azul fica melhor. Então, esse ponto aqui, ó, né, é o ponto que me dá o valor observado. Esse que está aqui em cima, né, em amarelo aqui em cima da reta, é o meu valor esperado, né? Então, aqui eu observei, aqui o que eu espero. Então, se a gente tomar cada valor que está aqui, a gente pode pensar que essa reta é o meu valor esperado, né? Então, o meu valor esperado é dado pela equação da reta, né? Então, a gente pode escrever aqui, né, que essa reta aqui, ó, tá? É o que? É o valor esperado aí de y dado x, que é nada mais, nada menos que o que? É o beta 0 mais o beta 1x, né? A única coisa que a gente tem que fazer é estimar esses valores, esses parâmetros aqui, né? O beta 0 e o beta 1, tá? E o que a gente sabe, pessoal? O que é o erro, né? O erro aqui justamente será essa diferença, tá? Ó, né? Essa diferença aqui, ó, né? Vamos pegar aqui em vermelho, a diferença aqui entre esses dois valores, né, me dá justamente o meu erro, né? É o erro que a gente tem, tá? E no caso, o erro que a gente tem, o quê? É esse daqui, ó. Isso daqui, né? O erro que a gente tem é o quê? Então, esse iésimo erro aqui é o quê? É o y menos, né, beta 0 menos um beta 1 x, tá? Lembrando que essa quantidade aqui, né, poderia ser escrita em termos do valor esperado. Esse que é o erro aí associado, tá? Então, essa aqui é a ideia do modelo de regressão em si, tá? A gente espera isso. E a variabilidade que a gente já vai observar, né, para cada valor que a gente tem aqui, ó, a variabilidade aqui ela é constante, né? Então, ela é uma variabilidade que tem um termo aqui em sigma 2. Tá? A gente já vai comentar sobre esses outros dois pressupostos aqui, né? Então, voltando lá nos nossos slides, tá? A gente tem isso, ó, que condicionado a um valor observado x, a média de y, né, o seu valor esperado, é dada por beta 0 mais beta 1x, e isso mostra a linearidade entre as variáveis, tá? E por outro lado, a variância, né, a variabilidade aí de y condicionado a um valor da covariável é constante. O que quer dizer isso? Que não depende da variável explicativa, tá? Não depende. Em outras palavras, a gente poderia pensar dessa maneira, ó. Então aqui, ó, para cada valor observado, para cada valor da covariável aqui, a gente tem o quê? A gente tem uma variação aqui, tá? Então, essa variação, ó, essa é a ideia da distribuição normal aqui, né?
Então, por exemplo, nesse caso, você tem que esse valor aqui representa o quê? Bem a média, né, desse ponto aqui, tá? Enquanto que aqui representa a variabilidade σ2, que é constante, ó. Pegando outro valor aqui, aqui é constante σ2 e a média estaria representada mais ou menos aqui, né? O valor esperado daquele ponto, né? O valor esperado, tá? Da média, né? Estaria aqui, né? Aqui também, ó, você tem essa variabilidade, tá? X fixado um ponto aqui, você tem essa variabilidade e um valor médio bem aqui, né, na reta, tá? Uma média, né, aqui na reta. Então, quer dizer, o modelo, ele está explicando a média, né? Ele explica a média. Para cada ponto que você tem em Y, ele te dá um valor esperado em média. Qual que é o meu valor esperado em média, né? Qual que é a minha média para cada valor que eu tenho de Y aqui, tá? E essa média, vamos dizer assim, ela vem, então, da distribuição normal, né? Da distribuição normal com uma variação de sigma ao quadrado, tá? Essa que é a ideia aqui. E, num outro exemplo, a gente tem a ideia aqui que eu acabei desenhando ali para vocês, né? Então, a ideia que eu acabei desenhando, né? Você toma um ponto qualquer aqui, você tem um valor y aqui, mas o seu valor esperado está justamente, né, em cima da reta, tá? Em cima da reta, né? Então, para exemplificar um pouco mais esses termos aqui, né, a gente poderia ter algo neste sentido, né? Aqui, ó, a gente poderia ter então, né, aqui, ó, a gente poderia pensar aqui, tá, como sendo aqui, ó. Né, então, esse ponto aqui, né, estaria dando bem aqui, que é a média, né? Aqui representaria, então, a média aí, tá? O quanto em média, aquilo que a gente espera, né? A gente espera aqui esse valor, tá? Que a gente esperaria o quê? Um beta 0 mais um beta 1 xi, né? Esse ponto aqui, a gente espera isso. Para dado esse ponto, a gente espera um beta 0 mais beta 1 xi. Essa é a ideia do modelo, tá? E a variação essa média, né? A variação dela aqui é algo constante, tá? Que vale sigma ao quadrado. Né? Por isso que a variância é dada dessa maneira, condicionada ao ponto. Tá? Então, essa aqui é a ideia do modelo clássico de regressão, tá? E no caso simples, né? Ou o modelo linear, aí é o modelo linear normal, né? Também muito utilizado. Ele tem que seguir essas pressuposições, tá, pessoal? Né? E pelo fato dos erros aí seguirem uma distribuição normal, a gente vai ter que verificar isso no final, né? Então, no final das contas, para a gente garantir que esse modelo está adequado aos dados, né, ao ajuste dos dados, a gente tem que fazer uma análise na qual a gente tem que garantir aí que exista normalidade aí numa quantidade que a gente vai chamar de resíduos, tá? Bom, beleza. Então, seguindo adiante aqui, né, a gente pode ir então para a interpretação do parâmetro, tá? Alguém pode perguntar, ora, mas qual que é a interpretação do parâmetro? Né? A interpretação é o seguinte, ó, vamos começar pelo mais simples, que é o beta 0. O beta 0 é o valor esperado de y, né, quando x é igual a 0. Então, se a gente tem um modelo aqui, o modelo é dado dessa maneira. Tá? O modelo é dado dessa maneira. O valor esperado, né, em média, né, quer dizer, para cada valor de x, né, o nosso valor esperado é beta 0 mais beta 1 x. Então, para x igual a 0, né, para x igual a 0, a gente espera o quê? O beta 0. Então, ele é o ponto, é o intercepto, é o ponto que intercepta o eixo y, o eixo da nossa variável resposta. Já a variação, já a interpretação do beta 1 é um pouco diferente, tá? A variação do beta 1 é o seguinte, ó, imagina que você tome um ponto qualquer, tá? Você tome um ponto qualquer aqui em x, né? Claro que aqui você vai ter um y esperado. Né? Se você pegar uma variação de x mais 1, tá? Uma variação de x mais 1, então, ou seja, está variando aqui x mais 1, né? Quando você chegar aqui no x mais 1, ó, o ponto que você tem aqui, né, o valor esperado de y dado x mais 1, está aqui em cima, ou seja, teve um acréscimo nesse caso, né, teve uma variação nesse caso. Essa variação é justamente o beta 1.
Então, o beta 1, que é a inclinação da reta, pode ser então interpretada como a alteração no valor esperado, né, de y, ou a alteração da média associada ao acréscimo de uma unidade aqui em x, tá? De uma unidade em x. Então vamos colocar um exemplo. Imagina que a nossa variável resposta é o rendimento de um processo químico. E a nossa variável explicativa x é a temperatura. E a gente está tentando, então, explicar o rendimento por meio, né, da temperatura. Então, a gente poderia dizer aqui, um acréscimo de 1 grau na temperatura tem uma variação na média, tem um acréscimo na variação da média, né, do rendimento médio de beta 1. Tá? Então, essa é a interpretação aqui do parâmetro. Tá? Essa que é a ideia dessa interpretação. Então, assim, se a gente fosse escrever aqui, né, nesse caso, como que a gente poderia pensar? Ó, a gente poderia pensar assim, né? Então vamos fazer de novo lá o gráfico, né? Fazer algo mais para vocês não ficarem com dúvidas, né? Então, ó, a gente tem o seguinte, aqui a gente tem a nossa variável y, tá? Aqui a gente tem a nossa variável x, né? E vamos supor que a nossa equação da reta está aqui, tá? Nossa equação da reta está aqui. Então, o beta zero é justamente esse ponto que está aqui, né? Tá? A nossa reta, então, qual que é o valor esperado? O valor esperado para cada valor que a gente espera? A gente espera aí, né, que a média para cada x, a média de y seja dada por beta zero mais beta 1 vezes x. Tá? Tá, então assim, esse ponto aqui, né, é o intercept, então, ó, é o beta zero, né, é o valor esperado aí, é o valor esperado de y, né, quando x é igual a zero, tá? Né? A gente tem x aqui igual a zero, tá? Agora, pessoal, o que acontece? Agora a gente vai trabalhar aí, né, na questão dos valores de x. A gente vai trabalhar nos valores de x. Então imagina que você tome um valor em x aqui, né? Vamos fazer lá, ó. Tá? A gente pode até dar lá aqueles nomes, né? Vou pegar aqui em uma outra cor do que o amarelo, né? Ó. Pegar o verde. Então a gente tem aqui um x. Consequentemente, você vai ter aqui um y, tá? Né? Um y dado x. Se você tomar uma variação aqui, ó, de um x mais 1, né? Então, o que acontece? Isso vai ter uma variação no valor esperado, né? Ou na média, que seria o valor esperado de y dado x mais 1. Tá? E, na verdade, essa variação aqui, ó, essa representação aqui, é justamente, tá? Aqui, é justamente o beta 1. Né? Tá? Então, ou seja, a gente observa que o beta 1, né? O beta 1 nada mais é do que o seguinte, a cada variação na sua variável explicativa, a variação de uma unidade na variável explicativa tem um acréscimo, né, nesse caso, mas poderia ser um decréscimo também, né, porque às vezes a reta pode ser dessa maneira, né, a reta pode ser aqui, então seria um decréscimo, tá? Vai ter uma alteração na média de y, né, e essa alteração é justamente o beta 1, tá? Então, nesse contexto, a gente poderia falar, ó, imagina x sendo o rendimento, né, e, desculpa, y o rendimento, e x aí a temperatura. Então, a gente poderia dizer que para cada aumento de 1 grau de temperatura, né, por exemplo, se essa for a unidade, você tem uma variação, um aumento, né, de beta 1 no rendimento, né, médio. Tá? Você tem um acréscimo aí de beta 1 no rendimento médio. Essa seria a interpretação deste parâmetro, tá? Deste parâmetro beta 1 aí. Tá? Então essa que é a ideia, essa que é a ideia aqui.
né? Então, agora, o que a gente tem que fazer? Ora, a gente tem que tentar estimar esses parâmetros, né? A ideia, então, é estimar beta zero e beta 1, porque se a gente estimar beta zero e beta 1, então a gente consegue escrever a equação da reta, a gente sabe quanto que é essa alteração, né? Seja ela, se o valor do beta zero é um valor positivo, a gente está tendo um acréscimo, se é um valor negativo, a gente está tendo um decréscimo, né? Quando a gente aumenta uma unidade aqui da variável explicativa, tá? Então, a gente consegue ter essa equação da reta aqui, né? E a partir daí, tendo essa equação, aí a gente consegue, fazer vários outros tipos de cálculo, né? A gente consegue ter uma ideia aí, fazer uma parte inferencial, fazer a parte preditiva, né? E por aí vai, né? Então, vamos tentar então trabalhar em cima disso. Bom, então a estimação então dos parâmetros, né, se dá da seguinte maneira. Ó. Então vamos pegar lá, vamos supor que a gente tem N observações de tais forma, né, de tal forma que a gente tem esses pares. Né? Então você tem lá x1, y1, x2, y2 e assim sucessivamente tem um xn, yn. Né? E vamos considerar um modelo de regressão simples, né, dado dessa maneira. Então você tem um yi igual a um beta 0 mais um beta 1 xi mais um epsilon i, né, de i indo de 1 até n. Tá? Então, a ideia, né, uma das possíveis métodos de estimação de parâmetros é o famoso método dos mínimos quadrados, né, um método que foi desenvolvido lá no século XIX, né, no século XIX, em que a ideia do seu desenvolvimento parte ali, né, do Gauss, de Legendre, em que se estudavam aí, tentavam se fazer previsões das órbitas, né? Então as estimações aí dos modelos eram baseados nos mínimos quadrados, né? Então a ideia é o seguinte, é tentar minimizar, né? Você minimizar então a soma dos quadrados, né? Dos erros ao quadrado, né? Para que a gente possa então determinar aí quem que seria o beta 0 e o beta 1. E é claro que se você minimizar a soma dos quadrados, você vai ter que essa quantidade aqui, né, o que sobra, tá, vai ser a máxima possível aí. Né? Então, a gente vai trabalhar dessa maneira. Então, a gente considera que, para estimar beta 0 e beta 1, a gente considera, então, a soma dos quadrados dos erros, né, S, tá, e que ela seja mínima. Né? Se ela for mínima, então significa que a gente vai ter aí o melhor par de parâmetros aí, beta 0 e beta 1. Tá? Então vamos supor S, né, sendo essa soma dos erros ao quadrado, dado dessa maneira. Né? Então olha só, pessoal. Tá? Então eu não vou fazer todo o método aqui, tá? Mas só para a gente observar algumas questões aqui. Então a gente vai para a estimação dos parâmetros, né, ela é dada então pelo método dos mínimos quadrados. Então, a gente tem esse modelo, né? yi igual a beta 0 mais beta 1 xi mais um epsilon i. Então, na verdade, né, você pode estar isolando aqui o erro. Né? Se você isolar os erros, vai ficar yi menos beta 0 menos beta 1 xi. Né? E a gente, na verdade, não vai tomar a soma dos erros, né? Porque a gente sabe que a soma dos erros é igual a zero. Então a gente toma aqui a soma dos erros ao quadrado. Né? Então S aqui é a soma dos erros ao quadrado, que na verdade ela pode ser escrita então como essa soma aqui, né?
Tá? E aí a gente vai minimizar. Então a gente vai minimizar essa soma, né, para tentar encontrar então quem serão aí os candidatos é, 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 a serem aí, né, as estimativas para beta 0 e para beta 1. Tá? Essa que é a ideia, né? E realizar isso nada mais é do que a gente o quê? A gente fazer a derivada, então, né? A derivada de S em relação a ao beta J, em que J é 0, 1 aí, né? E depois igualar isso a zero e encontrar os valores de beta 0 e beta 1, tá? Né? Encontrar, então, aí estimativas de beta 0 e beta 1. Tá? Então, essa aqui é a ideia aí, né? Então, o que está aqui? Então, é minimizar essa soma aqui. Tá? Então, realizando, então, a minimização, pessoal, então aqui é o seguinte, tá? Toda vez que a gente vai estimar, então, alguma coisa, os valores das estimativas são dadas por o parâmetro com o chapéu. Então, o beta 0 chapéu já é a estimativa do beta 0. Né? O beta 1 chapéu é a estimativa do parâmetro beta 1. Tá? Então, é assim que a gente trabalha. Então, os estimadores aí de mínimos quadrados, né? O que são estimadores? Estimadores são as funções que a gente consegue obter uma estimativa. Para o modelo de regressão, elas são obtidas dessa maneira. Né? Igualando a zero, a gente pode chegar a isolar aí quem que é o beta 0 chapéu e quem é o beta 1 chapéu. Tá? Então, a solução do sistema, aqui, né, desse sistema de equações, é dada dessa maneira. Ó. O beta 0 chapéu, ou seja, a estimativa do parâmetro beta 0 é o quê? É y barra, ou seja, a média dos valores dos dados, menos o beta 1 chapéu, a estimativa do beta 1, vezes x barra, que é a média dos valores das variáveis explicativas. Tá? Agora, o beta 1 é o quê? É toda essa quantidade aqui, que pode ser escrita como a somatória de xi menos x barra, dividido pela somatória de xi menos x barra, elevado ao quadrado, vezes yi. Tá? Em cada yi é um valor observado aí da variável aleatória. Tá? Desculpa, da variável resposta. Né? Então, essa que é as equações, né? As equações para se encontrar o beta 0 e o beta 1 aí. Tá? Então, vamos escrever aqui. Né? Então, resolvendo esse sistema... Opa, pessoal, calma aí. Ó, então, né, deixa eu só apagar aqui. Tá? Então, resolvendo esse sistema, isso aqui implica no quê? Então, isso aqui implica nessa solução aqui. Tá? Implica em beta 0 chapéu igual a y barra menos beta 1 chapéu vezes x barra, né? E o beta 1 aqui, tá? O beta 1 chapéu, ele pode ser escrito aqui, ele pode ser calculado, né? Dessa maneira aqui, tá? Você tem, então, a somatória de i que vai de 1 até n, né? De cada xi menos x barra, tá? Isso aí vai estar multiplicado por yi, tá? Né? Dividido aqui pela somatória. A gente pode, para ficar mais fácil, tá? Vamos colocar aqui, ó, multiplicado por yi, dividido aqui, né, por essa somatória aqui de xi menos x barra ao quadrado, tá? Então, isso daqui são os estimadores, né? São as funções que nos dão as estimativas. Então, né, só para a gente observar, então, a gente diz aqui que o beta 0 chapéu, tá? Esse aqui, ó, a estimativa do parâmetro beta 0, tá? E o beta 1 chapéu é a estimativa do parâmetro beta 1. Então é isso que a gente necessita, pessoal. Observe que a gente só necessita dos dados, mais nada, né? Por exemplo, para encontrar o intercepto, né, a estimativa do intercepto, a gente precisa da estimativa aqui do coeficiente de regressão, do beta 1.
Mas o do beta 1 depende exclusivamente, ó, de cada valor observado menos a sua média, desculpa, cada valor da covariável, né, da variável explicativa, menos a média dela, multiplicada por cada valor da, por cada valor observado, né, dos dados, dividido aqui pela somatória dessa quantidade ao quadrado. Tá? Então, assim, basicamente a gente precisa de qual é o vetor de variáveis explicativas e do vetor de variáveis respostas, né, para a gente conseguir aí, né, para a gente conseguir então aí encontrar essas estimativas, né? Tá? Então, isso aí a gente não vai estar fazendo na mão, tá, pessoal? A gente vai fazer sempre aí no R, né? Tá, bom, pessoal, então a partir disso sim a gente pode escrever quem é o modelo de regressão ajustado aos dados, né? Porque lembra, quando a gente estimar os parâmetros, a gente tiver as estimativas dos parâmetros, aí sim a gente pode estar estimando ele, né? A gente pode então estar ajustando esses dados, o modelo aos dados, né? E o modelo de regressão ajustado, ele é representado dessa maneira, é essa equação da reta, né? Então, esse y chapéu nada mais é, o que é esse y chapéu? Que é o valor estimado pelo modelo. Então, o que o modelo vai estimar? Né? O que a gente vai estimar de valores aí observados? Vai ser essa equação da reta, que é dada pela estimativa do beta 0 mais a estimativa do beta 1 chapéu vezes x. Tá? Então, a gente pode escrever isso aqui, né? A gente pode escrever, então, isso aqui, ó, que o modelo, né? Então, ó, o modelo de regressão, né, linear simples ajustado aos dados então a gente está aqui, ó, ajustado aos dados, é dado então por essa expressão aqui, tá? Então é o que, ó, é o y chapéu, então vamos escrever de branco aqui. É o y chapéu igual a um beta 0 chapéu mais a um beta 1 chapéu vezes x, tá? Em que, pessoal, em que esse valor aqui, ó, tá? Em que representa, então, o valor estimado, né, estimado aí da variável resposta pelo modelo. Então, ele é o valor estimado, né? Tá certo? É o valor estimado. E aí você tem a equação da reta, tá, pessoal? Então, a equação da reta pode ser escrita dessa maneira. Esse que é o modelo propriamente dito que vai estar ajustado aos dados, né? Que estaria ajustado aqui, ó. Né? Estaria ajustado aqui. Seria, então, essa equação, né? A equação aí é beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu vezes x, né? E observem, pessoal, como esse modelo ele pode também ser utilizado para prever, né, os valores. Então, se a gente tomar valores de x que estão dentro do campo de variação, né, de x, então a gente pode estimar valores observados de y. Né? Então, se você tomar valores não observados aí, né, da covariável, a gente pode estimar, prever, né, valores não observados, que não eram observados pelos dados. Né? Por quê? Porque para cada valor que você coloca aqui, você vai ter esses valores estimados do modelo e você tem um valor estimado aqui, um y chapéu. Né? Só que só tem que tomar cuidado com que esses valores têm que estar dentro do campo de variação de x. A gente nunca pode extrapolar. Tá? Por que a gente não pode extrapolar? Na verdade, assim, não é que não pode.
né? Quando a gente pensa em extrapolação, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o comportamento, né? O comportamento do modelo, o comportamento do relacionamento das variáveis pode ser diferente, tá? Então, quando a gente entra lá em modelos de previsão, qual que é a dificuldade? É essa daqui, ó. Né? Imagina que você tem algo nesse sentido aqui, ó. A gente tem aqui, então, por exemplo, ó, y, né? E você tem o x aqui, tá? E vamos supor que você tem os valores observados aqui, eles estão aqui, né? Tá? E aí você vai lá e ajusta o modelo, né? E aparentemente o ajuste do modelo está aqui. Tá? Então, assim, por exemplo, ó, vamos supor, o campo de varão, vamos supor, esse aqui é o último valor observado de x. Ele está aqui, é um xzinho n, seja ele qual for isso aqui, né? Xzinho n. E esse aqui, vamos supor que esse aqui, ó, seja o primeiro valor observado, é o x1. Então, a gente pode tomar um valor que não está amostrado, tá? Pega um valor aqui, ó, por exemplo, ó, pega um valor aqui. Vou pegar aqui um valor, um x e estrela, tá? Que é um valor que não foi amostrado, não está nesses dados aqui, né? Não está nesses dados, e eu quero saber qual é a previsão dele. Então a previsão vai ser o quê? Esse ponto aqui, né? Esse ponto que está aqui vai ser então o meu y chapéu aqui estrela, ou seja, esse y aqui é um y chapéu predito, é a previsão desse valor. Né? Então, assim, o modelo de previsão, ele funciona muito bem quando a gente toma valores aqui que não estão amostrados dentro dessa faixa de variação do x. Tá? Dentro dessa faixa, por exemplo, eu peguei esse daqui para tentar predizer. Se você quiser pegar um valor que está aqui, ó, que está aqui fora, né, qualquer um, por exemplo, quiser pegar um valor que está aqui, ó, um xj que está aqui, né, você fala, qual que será que vai ser esse valor, né? Porque você pode aqui pensar numa continuação aqui, ó, vai ser esse ponto, né? A reta aqui você tem, né? E esse ponto aqui vai me dar esse valor previsto aqui. Só que tem um problema, né, pessoal? Quando a gente faz a extrapolação, que é estudar os valores fora desse intervalo que está aqui, pode ser que a gente não conhece qual é o comportamento da variável x e de y. Pode ser que a gente se engane, tá? Pode ser que até esse ponto aqui, ó, até esse ponto que está aqui, né? Vamos pegar aqui essa reta, ó. Até esse ponto que está aqui, que é o último ponto, ó. Até esse ponto aqui, isso aqui foi uma reta. Pode ser que a partir desse ponto o comportamento seja assim, ó. Opa, vamos pegar, fazer um pouquinho mais bonito, né? Pode ser que o comportamento seja assim, ó. Né? Ou seja, que indicaria aqui para mim o quê? Talvez, o que indicaria aqui para mim, né, talvez uma parábola, né? Nossa senhora, isso é feio. Indicaria para mim talvez uma parábola, quer dizer, outro modelo, também, entendeu? Então, assim, quando você extrapola, você não sabe qual é esse comportamento. A gente conhece aqui, ó. Isso aqui é conhecido. Mas quando a gente faz a extrapolação, a gente não sabe o comportamento dos dados mais. Né? Você não sabe se isso ia decair, se isso ia ter um comportamento que ia explodir aqui, né? Sendo algo exponencial, ou ia continuar como algo linear. Como isso aqui é não conhecido, porque a gente não observou, é extremamente delicado a gente fazer extrapolações. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com extrapolar, que a gente pode errar feio. Tá? A gente pode errar feio. Então, é o seguinte, né? Lembra que no início eu acabei falando assim para vocês, né? Eu acabei falando assim, ó. Como garantir, né, pessoal, que o modelo ele está bem ajustado? Por exemplo, vamos supor essa situação aqui, tá? Vamos supor essa situação
aqui. Como garantir que esse modelo tá bem ajustado? Então vou aproveitar esse gráfico aqui para a gente trabalhar um pouco aqui, tá? Né, vou aproveitar aqui, ó. Tá? Então, imagina que a gente tem a gente tem esses dados, né? A gente fez esse ajuste. Então, esse modelo, ó, y chapéu igual a beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu vezes x. Tá? Então, a gente pode pensar o seguinte, como que a gente garante, será que só olhando para o gráfico ou para o ajuste, a gente pode garantir que esse modelo está bem ajustado? Não. Então, para verificar a adequabilidade do modelo, a gente realiza o que nós chamamos aí de análise de resíduos. Tá? Então, para verificar aqui, ó, verificar a adequabilidade, ou se esse modelo é adequado, né? Adequabilidade do modelo, utiliza-se a análise de resíduos. Tá? Análise de resíduos. Tá, mas o que é os resíduos, né? O que é isso? Bom, os resíduos, pessoal, é o seguinte, né? Os resíduos, o que é a ideia de resíduo? É aquilo que sobra, né? Então, ele é o valor, né? Os resíduos é nada mais do que quem? Que os valores observados pelos dados, né? Então, valores observados, né? Que nesse caso aqui seria quem? Dos dados, tá? Da variável resposta, menos os valores estimados pelo modelo, tá? Pelo modelo, o valor que foi estimado pelo modelo. Né? Então, em outras palavras, os resíduos que a gente pode escrever assim, ó, o iésimo resíduo, né? Porque a gente tem, se a gente tiver n observações, a gente tem n valores estimados, né? Então, a gente pode escrever isso dessa maneira, ó, os valores observados, que é a minha variável yi, menos a variável y chapéu i, que são os valores estimados. Tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de resíduos ordinários. Tá? Os resíduos ordinários. Na verdade, existem vários tipos de resíduos. A gente não vai entrar nesses detalhes aqui. Tá? Mas são os resíduos ordinários. Né? Esse daqui, ó. Tá? Claro que uma outra maneira aí de se escrever é como está nos slides. Né? Ao invés de você pode escrever quem é essa fórmula. Observa que yi é essa quantidade aqui, né? Seria aqui, ó, um yi, xi, tá? Seria essa quantidade. Então, a gente pode escrever isso dessa maneira também, né? Que os resíduos, ó, o iésimo resíduo é dado pelo valor observado menos quem? Menos beta 0 chapéu menos beta 1 chapéu vezes xi. Tá? Aqui, essa quantidade aqui, né? É menos y chapéu i. Tá?
É uma outra maneira. Né? E o que tá, isso são os resíduos. Agora, o que é realizar análise de resíduos? A análise de resíduos, pessoal, é um conjunto de técnicas, tá? Mas o interessante aqui nessa aula de introdução é o seguinte, que lembra que o erro do modelo, o erro do modelo, ele tem que seguir distribuição normal, né? Lembra que a gente falou aqui, o erro do modelo, o erro nada mais é do que a diferença, né, do valor observado menos esse valor aqui esperado, né? Então os resíduos, né, seguem mais ou menos a ideia dos erros, né, que é o valor observado menos aí o valor estimado, tá? Então ele tem que seguir uma distribuição normal. Então a gente espera que os resíduos aqui, sejam normalmente distribuídos, tá? Então a gente tem que checar que os resíduos devem seguir distribuição normal, tá? Devem seguir distribuição normal. Então, ou seja, e como que a gente verifica isso? Ora, a gente faz um teste, por exemplo, pode-se fazer o teste de Shapiro-Wilk. Então, se os resíduos seguem distribuição normal, desculpa pessoal, se os resíduos seguem distribuição normal, então o modelo está adequado, tá? Ou seja, o modelo está adequado ao conjunto de dados, né? E aí você pode utilizar esse modelo para representar, né? Para explicar então a relação entre a variável explicativa x e a variável resposta y, tá? Né? Então, basicamente, esta aqui é a ideia aqui, né? Que estão os resíduos que a gente pode chamar de RI ou às vezes res, né? De I, tá? Então, eles são úteis aí para verificar a checagem aí da qualidade do ajuste, né? A gente tem que observar que segue aí distribuição normal, tá? Então, a gente vai fazer o primeiro exemplo, né? O primeiro exemplo aqui é o seguinte, imagina os dados referem-se então a alturas de plantas em centímetros, tá? Então aqui estão as alturas de plantas para diferentes idades dessas plantas aí, né, que seriam dadas em semanas. Então você primeira semana, segunda, terceira, quarta até a sétima semana, aqui está as suas alturas. Estou realizando um gráfico de dispersão aqui, né? A ideia é tentar, será que a idade pode explicar a altura dessas plantas, né? Essa aqui é a nossa ideia. Então, realizando um gráfico de dispersão, a gente obtém algo nesse sentido, né? E a pergunta é, então, a gente consegue ajustar um modelo de regressão linear simples aí? Parece que sim. Parece que a relação entre as variáveis é linear, né? Então, seria expressa por uma reta aqui. Então, vamos ver isso no R. Tá? Então, abrindo o script aqui, pessoal, então, aqui está o script do R, né? Então vamos trabalhar aqui, vamos limpar a memória do software, tá? Então aqui eu construí os dados de altura, né, em centímetros, os dados da idade, né, que é a variável x aí, né? Tá? E aí eu vou construir uma estrutura de dados via esse comando aqui, o data.frame, né, colocando a idade e a altura. A idade e a altura. E aí, pessoal, uma das ideias é construir aí o scatter plot, né? Que é nada mais, nada menos que utilizando o plot, né? Então isso a gente viu lá na aula passada, né? 2 aulas atrás, quando a gente trabalhou na análise de correlação, tá? Então fazendo aqui o gráfico de dispersão, a gente tem o gráfico aqui, né? Exatamente igual a gente tem aqui, né? A gente tem aqui nos slides, tá? É o mesmo gráfico, né? Ou seja, aqui a gente pode, o que a gente tem, né? Para cada valor observado, você tem aqui, então,
para cada valor da idade você tem uma altura correspondente, você tem um par, né? Você tem um par, tá? Bom, algo que a gente pode pensar, será que essas variáveis estão correlacionadas? Parece que sim, e parece que a correlação é linear. Então vamos fazer aqui, né, ó, calcular o coeficiente de correlação. Quando a gente faz o coeficiente de correlação por esse comando core, né, das duas variáveis, olha o que a gente encontra, uma correlação de 0,989. Então a gente diria que essa relação a relação entre a idade da planta e a altura é altamente correlacionada de forma positiva, né? Ou seja, quanto maior quanto mais velha, vamos dizer assim, é a planta, né? Quanto maior é a sua idade, maior é a sua altura. Tá? Pelo menos até a 7ª semana, né? Não sei se a partir de 7 semanas essa altura pode diminuir ou estabilizar. Tá? Então, mas até 7 semanas parece ter uma relação linear aí entre essas duas variáveis. Né? A gente pode também, pessoal, fazer o teste de correlação. Não tem muita necessidade aqui, mas a gente poderia, nesse caso, né, do exemplo, ó, nesse caso do exemplo, tá, do exemplo 1, né, em que a gente tem aqui, ó, y, a altura das plantas, né, e o x, a idade, né, a gente poderia fazer, então, um teste de correlação. Então, teria aqui ó, um H0, um ρ igual a 0, né, e um H1. Vamos pegar, né, se tem correlação ou não, diferente de 0. Sim, na verdade, nem precisaria fazer esse teste, né, pessoal? A correlação, né, o coeficiente de correlação linear dessas amostras, né, foi 0,989, extremamente, altamente correlacionada. Né? Mas fazendo esse teste, é isso que a gente tem, né? A gente tem H0, que o coeficiente de correlação populacional é 0, e o coeficiente de correlação populacional é diferente de 0 para a hipótese alternativa. Tá? Então, fazendo esse teste, pessoal, indo aqui no R, né? Esse teste é core.test, a gente tem que colocar as variáveis em questão, a gente encontra, então, essa solução. Ó. A gente tem, então, que o p-valor é muito baixo. Né? A gente encontrou o p-valor 2,37 vezes 10 elevado a menos 5, ou seja, a gente, então, rejeita H0, né? E fica com a hipótese alternativa de que realmente existe correlação entre essas duas variáveis. Tá? A partir do momento que tem uma correlação, a gente pensa então no modelo de regressão. Né? Então a gente iria para um modelo de regressão linear simples. Tá? Então a partir daqui, né, a gente observou ó, que o p-valor do teste, né, pelo R, o p-valor é muito menor do que 0,05, né? Então rejeita-se a hipótese nula H0. Tá? Bom, a partir disso a gente pode construir então um modelo de regressão linear simples, tá? Que seria dado dessa maneira, né? Então, um y igual a um beta 0 mais um beta 1 vezes x, mais um erro aí, né? Então, é esse modelo. E lembra que o que a gente precisa fazer é o quê? Estimar, né? A gente precisa estimar esses parâmetros, né? Então, o modelo ajustado, né? Ou seja, vai produzir uma equação de regressão, que é a equação da reta, dada dessa maneira. Né? Em que o y chapéu aí tá, representa, né? Vamos colocar aqui com os índices, né? Que a gente tem I, aqui também, né? A gente tem I no xi, em que o y chapéu representa o quê? Representa
a altura estimada pelo modelo, tá? A altura estimada. Tá? Então veja só, para fazer isso no R, pessoal, é bem simples, tá? Eu vou chamar isso de modelo 1, tá? A gente entra com essa função, ó, com a função LM, tá? A função LM é a função que significa Linear Models, né? Ou seja, modelos lineares, tá? E como que a gente entra aqui? Então, basicamente, a gente precisa dessa estrutura aqui, pessoal. Ó, no R, tá? No R, a gente precisa o quê? Da função LM, né? Que significa aí Linear Models. Tá? Então, você entra, por exemplo, ó, vou chamar aqui, ó, no R, né? Vou chamar aqui o Y, vou chamar aqui de modelo, tá? Modelo 1, né? Vai ser quem? Você entra então com a função LM. Aqui primeiro você coloca quem é a sua variável resposta, né? Por exemplo, Y, que vai estar linkado com quem? Com a sua variável explicativa. Só isso basta, tá, pessoal? Só isso basta. Né? Só isso basta para fazer. Ali no caso, eu coloquei um termo a mais, né? Que é dizendo quem que é o conjunto de dados, né? Então, dizendo que o data, né, os nossos dados, se chama dados, porque eu acabei construindo o conjunto de dados. Tá? Então, fazendo isso, a gente já ajusta o modelo. Né? Tá? A gente já ajusta o modelo. Ocultar. Então, ó, fazendo isso daqui, né, a gente já ajusta o modelo. Ó. Então, você vem e roda. Se você compilar modelo 1, né, olha o que vai aparecer. Aparece aqui, ó, qual é a fórmula e aparece os coeficientes já. Então, ele já fez a estimação pelo método dos mínimos quadrados. Então, ele estimou que o intercepto vale menos 0,57, tá? Menos 0,57, enquanto que o beta 1, que é ó, o coeficiente que está associado à variável explicativa, que nesse caso é a idade, é 6,14. Tá? Então, então aqui ele já fez então as estimativas. Né? Então a partir disso, o que a gente tirou aqui de resultado? Né? Então a partir disso, ó, você tira aí que o beta 0 chapéu foi menos 0,57 e o beta 1 chapéu igual a 6,14, né? 6,14. E aí a gente pode escrever o modelo, né? Então, o modelo ajustado é esse daqui, ó. É o que? Y chapéu I igual, né, menos 0,57 mais 6,14 vezes xi. Esse é o modelo de regressão linear simples que explica a relação entre os dados. Que explica a relação entre a idade da planta e a sua altura. Né? Tá? E qual que seria a interpretação, então, desse beta 1? Lembra, pessoal, a interpretação? É o seguinte, para cada acréscimo da variável x, eu tenho um acréscimo em média de 6,14, né, da variável y. Então, ou seja, aqui nós temos o seguinte, né, para cada acréscimo, ou seja, a variável x é quem? É a altura, não, desculpa, é a idade. Então, ou seja, para cada idade em semanas, ou seja, então, para cada semana, para cada acréscimo da idade da planta em semanas, né? Para cada semana, então a gente tem um aumento na altura média da planta de 6,14 centímetros. Tá? Então é isso que a gente observa. Né? Então a interpretação a gente pode escrever isso. Né? Então para cada para cada semana, para cada acréscimo
semanal, temos um aumento da altura média das plantas de 6,14 centímetros. Então a gente pode tirar conclusões desta natureza aí, tá, pessoal? Então aqui, ó, a gente tem, né, por exemplo, utilizando o método dos mínimos quadrados, né, graficamente é isso aqui que a gente tem, tá? A gente vai ter uma superfície, né, porque a soma de a soma de quadrados dos erros, né, depende de quem? Ó, do beta 0 e depende do beta 1, né? Então a gente teria essa superfície, e onde essa superfície é mínima é justamente no ponto aí, ó, 6,14 com 0,54, tá? Estaria mais ou menos aqui, né, esse ponto aqui no meio, tá? E, então, é isso que a gente nota, né? Então, a gente nota que o modelo é explicado dessa forma. Então, assim, pessoal, a gente pode até encontrar uma altura predita no modelo, né, para uma idade que não foi amostrada, né? Por exemplo, aqui nos dados, a gente tem a primeira semana, a segunda, a terceira, e se a gente quisesse, por exemplo, na terceira semana e meia, né? Terceira semana e meia, qual que seria então a altura dos dados, né? Então a gente pode pensar em algo nesse sentido, né? Então, qual é o valor previsto, né? Pode pensar aqui, ó, qual é a altura? Qual é a altura prevista para as plantas, né? Para as plantas com 3,5 semanas, né, de idade. Ou seja, então a gente está querendo saber o seguinte, ó, qual é, né, na verdade, como que a gente traduz isso? Qual é o valor de YI, vou pegar aqui, de um Y chapéu estrela, né, predito, esse é o valor predito, quando um X predito aqui for igual a 3 semanas e meia, né? Isso não foi amostrado. A gente tem semanas 1, 2, 3, 4, 5 até a sétima, né? 3 semanas e meia. Então, olha, é só a gente substituir no local do X 3,5, né? Então, para o modelo de previsão, né, a gente poderia escrever aqui, ó, um modelo de previsão então a gente teria, ó, um Y estrela chapéu igual a menos 0,57 mais 6,14 vezes um X estrela. Tá? Então, isso ficaria menos 0,57 mais 6,14 vezes 3,5. E aí tem que fazer as contas, tá, pessoal? Então, a gente poderia pegar aqui, né, fazer, ó, 6,14 vezes 3,5, né, te dá 21,49, menos 0,57, 20,92, né? Então, ó, 20 seria 20,92 centímetros. Ele que seria o valor previsto aí, tá? Seria mais ou menos aqui, ó, 20,92 centímetros, tá? Esse seria o valor previsto, né? Tá? O valor previsto. E aí a gente pode, pessoal, também fazer o quê? Nós podemos, a partir disso, nós podemos aí, né, a gente pode aqui fazer o quê, ó? A gente pode utilizar aqui, ó, esse comando abeline, tá? O abeline, para que a gente possa
fazer o quê? Para que a gente possa, então, ajustar os dados. Então, se a gente pegar aqui AB-line, ele vai traçar uma reta do modelo, tá? Do modelo, né? E eu vou colocar isso com uma cor vermelha. Fazendo isso, ó, ele traça a reta aqui do ponto, tá? Ele traça aqui o ponto. Então, a gente fica com algo dessa maneira aqui, né? Então, esse é o modelo traçado, tá? Esse é o modelo ajustado aí aos dados. Olhando assim, pessoal, aparentemente parece que ele está ok, né? Visualmente. Mas lembra que a gente tem que fazer uma análise de resíduos, né? Mas existe uma quantidade também que serve basicamente para esse tipo de estudo, que é o coeficiente de determinação, que nada mais é do que um termo chamado de R ao quadrado. Tá? Esse R ao quadrado é uma medida que indica a proporção da variação total dos dados que é explicada pelo modelo de regressão. Então, quanto mais próximo de 1, significa que o modelo está explicando a variação total dos dados, né? Claro que se o modelo, se esse R quadrado for, por exemplo, 0,95, então quer dizer que o modelo está explicando em 95% desses dados, e 5% vai estar associado aos resíduos, né, ao erro, tá? Essa que é a ideia do R quadrado, tá? Essa proporção aí, né? Então, a gente pode aqui no R, pessoal, ó, vamos voltar aqui, ó. A gente pode aqui no R, então, compilar esse termo aqui, né, que é chamado aí esse summary, né? O summary, então, ele mostra pra gente, ele me dá uma porção de informação, tá? Então, ó, o summary me fala qual é a fórmula, ele me fala quais são os resíduos, né? Lembra que são os resíduos? São os valores ajustados menos os valores observados menos os valores ajustados, né? Mas ele me dá uma outra porção de questões, ó, ele me mostra aqui, ele me fala os coeficientes, que é o beta 0, que é o intercepto, e o beta 1, que está representado pela variável. Ele me dá as estimativas deles, né? A gente consegue, a partir disso, construir intervalos de confiança, e ele realiza um teste de hipótese aqui também, tá? Para verificar a significância aí, né? Dizendo, olha, esse teste aqui, esse parâmetro, ele foi significativo, né? É um parâmetro, e para todo parâmetro a gente pode fazer um teste. Lembra que a gente fazia um teste para a média, para o Mi, que era um parâmetro? Então, aqui a gente tem beta 0 e beta 1, a gente pode fazer um teste aí. E se vocês notarem aqui, ó, tem ó, multiply R squared, né? Esse daqui é o R quadrado, tá? E olha o valor do R quadrado. O valor do R quadrado é 0,9783, dizendo que quase a totalidade desse modelo, né, explica a variação total dos dados é explicada quase na totalidade pelo modelo que a gente está ajustando. Tá? Então essa é uma medida interessante de qualidade e ajuste? Mas não é por meio dela que a gente garante que o modelo está bem ajustado. Tá? A gente garante por meio dos resíduos. Tá? Antes de falar dos resíduos, ó, é possível, pessoal, calcular então esses intervalos de confiança, tá? Por esse comando aqui, ó, o confint. Se a gente fizer confint e o nome do modelo, ele vai calcular o intervalo de confiança de 95%, ó. Calculou aqui, ó. Então, a gente tem ó, o intervalo de confiança para o beta 0 e o intervalo de confiança aqui para o beta 1. Se você quiser especificar, né, eu quero, por exemplo, calcular o intervalo de confiança para o beta 1 a um nível de confiança de 90%. Então, aqui dentro dessa função, a gente tem que escrever modelo 1, a idade, né, por exemplo, que é a variável que está associada ao beta 1, e o nível de confiança, né, esse level aqui, ó. Então ele vem aqui e calcula o intervalo de confiança, né, em 90%. Tá? Então assim, para a gente fazer análise de resíduos, pessoal, lembra, a gente tem que, para a gente fazer análise de resíduos, agora verificar a adequabilidade desse modelo, a gente tem que, o quê? Ó? A gente tem que estudar, calcular esses resíduos, né? Para poder fazer a análise. Fazer análise nesse contexto seria o quê? Seria verificar se os resíduos seguem distribuição normal, tá? Então a gente tem que tomar aqui ó, os valores ajustados, né? Os valores, desculpa, observados, que são os nossos dados, né? Isso aqui
são, isso daqui são, nossa, calma aí pessoal, só vamos acertar isso. São os dados. Esse aqui são os valores estimados, né? Valores estimados do modelo, fazer essa subtração, tá? Isso vai me dar os resíduos. É claro que o que a gente gostaria de esperar? Que essa diferença fosse zero, né? A gente espera que essa diferença seja zero, né? Ou seja, aquilo que eu espero do modelo é justamente o que deu o meu valor observado, mas na prática a gente sabe que não é assim que funciona, né? A gente teria todos os resíduos iguais a zero, né? Se fosse um modelo determinístico. Né? Mas como a gente sabe, ou seja, ou se o modelo explicasse todos os valores. Né? Nesse caso, a gente ia ter, por exemplo, que a reta aqui, né, passaria por todos os pontos, tá? Todos os pontos estariam em cima da reta, né? Então aí não tem resíduo, o valor estimado é igual ao valor observado, tá? Mas isso você nunca vai encontrar aí dentro de uma abordagem aqui do contexto de regressão, né? Mas a gente espera que seja próximo, tá? Mas a gente espera que seja próximo. Então vamos lá no R ver como que a gente calcula isso, tá? Então no R a gente pode calcular dessa maneira aqui, pessoal, ó. Então, por exemplo, vou fazer manualmente e depois a gente vai fazer direto no R, ó. Eu vou escrever aqui, ó, Y estimado, que são os valores estimados. Então, eu posso, ou é valor estimado ou valor ajustado, tá, pessoal? Eles têm, são sinônimos aqui, tá? Né? Ou valor ajustado, né? Porque olha o comando, fitted. Fitted significa ajustados. Então, o valor estimado ou ajustado, ele pode ser encontrado por meio dessa expressão aqui, ó, fitted e o nome do modelo. Então, se a gente rodar isso, ó, aqui embaixo apareceu o y estimado. Então, vamos ver quem que é esse y estimado. Tá? Y estimado é o que, ó, são esses valores, tá, pessoal? São esses valores. Vamos ver quem que são os nossos, o y, o valor observado. O valor observado é o valor da altura, né? Esse daqui são os valores, ó, é o valor de altura, né, para a primeira semana, o valor de altura para a segunda semana e assim sucessivamente, tá? Altura. Olha só, pessoal, altura, a gente observou 5, o modelo estimou 5,57. A gente observou 13, estimou 13,7. A gente observou 16, estimou 17,8. Então veja que os valores não são iguais, mas são relativamente próximos, né? Tá? Então a gente pode calcular os resíduos, ó, aqui, tomando a altura menos o valor estimado. Aqui estão os resíduos, tá? Ó. Os resíduos, ó, estão aqui, ó, né? Então, se você fizer esse menos esse, tá? Vai dar, fizer altura menos y estimado, menos 0,57, né? E assim vai. Então, você vai ter valores um pouco acima do zero e um pouco abaixo do zero, né? A gente pode escrever isso numa tabela, tá? Então, vou pegar esse comando, ó, o cbind, que ele vai reunir, então, o valor observado, que é a altura, o estimado e a conta já, os resíduos. Então, a gente tem essa quantidade, ó, o observado, o estimado e a diferença, né? O observado, o estimado e a diferença. E o que a gente quer... E o que a gente quer, e o que a gente quer fazer é verificar esses são os resíduos. Então a gente quer saber se isso daqui segue uma distribuição normal, tá? Segue uma distribuição normal com uma média aí aproximadamente zero, uma variância aí sigma ao quadrado, tá? Então esses dados se aproximam de uma distribuição normal, tá? A gente pode utilizar aqui o Shapiro-Wilk para verificar isso, né? Então, ó, mas existe um comando direto no R, tá? Ao invés de fazer tudo isso. O comando chama, ó, residuals. Então, se você escrever aqui, vou escrever um res1 residuals, né? E o nome do modelo, então ele já vai me dar como saída os resíduos desse modelo. Ó. E aqui tem, ó, res1,
ó, já são os mesmos resíduos. Eu escrevi aqui, ó, resíduos, né? Foi o que a gente calculou, ó, vejam, observem que são os mesmos valores, né? Então a gente já pode fazer direto. Um gráfico, pessoal, que é interessante avaliar é o seguinte, ó, é o gráfico do valor ajustado pelo valor estimado, né? Então, assim, dentro dessa análise de resíduos, tem duas coisas basicamente que é interessante. Vamos para uma outra página, ó. Então, dentro aqui da análise de resíduos, ó, né, tenho aqui, ó, né, checar se os resíduos seguem distribuição normal e, né, distribuição normal, tá? Essa é uma principal, talvez. E também checar o gráfico dos resíduos versus os valores estimados, né? Valores ajustados ou estimados, né? Então, por meio desse gráfico, é possível a gente verificar se a variabilidade aí do modelo está sendo constante, que é isso que a gente espera pela pressuposição, né? Então, esse gráfico, em geral, ele é dado dessa maneira, tá? O gráfico, ele é dado mais ou menos assim, ó, tá? A gente espera, aqui seria o zero, né? Então, a gente tem aqui, ó, os resíduos, aqui, e aqui você tem os valores, né? Ajustados, tá? Então tá aqui o resíduo zero, em geral ele fica numa faixa aqui, né, de 3 a menos 3, tá? Né? Os resíduos vão ficar nessa faixa. E o que que a gente espera, né? Se os erros não forem correlacionados, né, porque isso pode impactar nos resíduos, e se a variabilidade aí for constante, a gente vai observar os resíduos espalhados aqui, pessoal, de forma aleatória, tá? De forma aleatória, né? Tá? Espalhados assim de forma aleatória. A gente espera algo mais ou menos nesse sentido, de forma aleatória, né? Então aqui o modelo está ok. Agora, quando que o modelo não estaria ok? Ele não estaria ok se a gente tivesse algo mais ou menos dessa natureza aqui, ó. Se a gente tivesse algo mais ou menos dessa natureza, ó, e a gente observasse os resíduos assim, por exemplo, ele começa a ter algum tipo de tendência, ó. Às vezes começa a fazer um cone, né? Os resíduos estão aqui, ó. Tá? Então, ou seja, tem algum tipo de tendência, né? Então, aqui são os resíduos, aqui são os valores ajustados, né? Então, quando começa a ter algum tipo de tendência, assim, né? Por exemplo, parece um cone ou algum outro tipo de comportamento, dá a entender que o sigma 2 não é constante, né? Isso pode ser por vários motivos. Pode ser que um problema no planejamento experimental que acabou acontecendo errado, pode ser que os erros não sejam correlacionados, pode ser vários fatores, né? O modelo esteja ajustado errado, né? Ou seja, às vezes o problema não é os dados em si, não foi o planejamento, é que o seu modelo não é bem ajustado aos dados. A gente precisa procurar um outro modelo que se adeque bem aos dados, tá? Então tem várias opções aí. Então essas duas questões é extremamente importante para a gente avaliar a adequabilidade do modelo de regressão clássico aí, modelo de regressão linear simples, tá? E a gente faz, né, então, utilizando esse gráfico aqui, ó. Então a gente vai fazer o plot, né, em que na variável das abscissas vai ficar o valor estimado ou ajustado, e na variável, nas ordenadas vai ficar, ó, o valor aqui, né, o valor de y, desculpa, os resíduos, né? Então, se a gente plotar isso, ó, olha como que ele vai acontecer, ó.
A gente plotou, os resíduos parecem estarem aqui espalhados, né? Ó. Se a gente fizer um AB-line com H igual a zero, né? Traçar uma linha aqui igual a zero, então a gente tem algo nesse sentido, né? E a gente tem aqui, ó, os valores espalhados aqui, não parece ter alguma tendência, né? Às vezes você pode identificar quem são esses valores, né? Por exemplo, ó, a maioria era para estar próximo de zero, mas olha esse valor, está próximo de 3, esse aqui está próximo de, talvez, de menos 3. Então tem esse comando, ó, chamado identify, tá? O comando identify, ele vai identificar para a gente qual é esse ponto, né? Então, o que a gente pode pegar aqui, ó? O identify, a gente toma então um valor estimado, né, que é o x, e os resíduos, que é o y, ó, vem aqui, compila, e quando a gente vem aqui, ó, ele aparece como uma cruzinha. Então imagina que eu quero saber quem que é esse valor. Você clica em cima, e aí você tem que apertar o ESC. Apertando o ESC, ele identifica para mim, ó, é o quinto valor, é aqui. Então você pode ir lá, né, nos resíduos, né? Se a gente pegar aqui, ó, qual é o quinto valor, né? Vamos pegar aqui nesse gráfico, ó. Então, o quinto valor, ó, é esse daqui, ó. Tá vendo? O valor observado foi 33, o estimado foi 30,14 e a diferença entre os dois foi 2,85, que é justamente esse, né? Muito próximo de 3, tá? Né? A gente pode tentar buscar outros valores, se assim desejar, né? Porque a gente pode estudar se esses valores são discrepantes, às vezes é um valor observado que está anotado errado, tem vários motivos aí, tá, pessoal? Aí a gente teria que entrar num curso de regressão para a gente estar comentando melhor, né? Aqui é o sétimo, ó. Então é o sétimo, né, que está aqui. Quem é o sétimo? É esse último, ó. O valor observado é 40 e o estimado foi 42,42. Então, fazendo a diferença, ó, deu menos 2,42, que é esse valor. A gente pode estar pensando aí. Mas os resíduos estando numa faixa de menos 3 a 3 é razoável, né, desde que ele não tenha nenhuma tendência aqui dentro. Tá? Então tá ok, né? A gente pode identificar aí possíveis pontos influentes, outliers, por meio disso. E a gente faz então, ó, o teste de normalidade dos resíduos, né? Então eu não vou fazer dos meus dados, dos meus resíduos, é do res1. Então lembra do teste de normalidade? O H0 é que os resíduos seguem distribuição normal e o H1, né, é que os resíduos não seguem distribuição normal, tá? Então aqui, né, quando a gente faz o Shapiro-Wilk, né? A gente faz aqui então o teste de Shapiro-Wilk. Então a gente está pensando no seguinte, né? Ó, H0 é quem? O H0 é os dados não seguem distribuição normal. E o H1 os dados Opa, minto, isso aqui tá errado. Os dados seguem distribuição normal, né? E o de baixo que é os dados não seguem distribuição normal. Tá? Quando a gente vem aqui e compila no R, né, olha o que a gente encontra. Ó. O p-valor é igual a 0,65, né, 8. Então, ó, o p-valor, né, realizando esse teste, então aqui, ó, pessoal, vou pegar aqui, ó, o p-valor igual a 0,658. Então, isso significa o quê? Que não não se rejeita a
H0 e conclui-se que os resíduos seguem distribuição normal. Então, está checado. Ó. A gente verificou aqui o gráfico de resíduos versus os valores ajustados, não tem nenhuma tendência. E checamos que os resíduos seguem distribuição normal. Então, o modelo é adequado aos dados. Então, esse modelo aqui, né, pode muito bem aí explicar, né, essa equação da reta pode muito bem explicar esses dados aqui. Tá? A gente pode também verificar a normalidade de outras formas. Né? A gente pode, por exemplo, realizar esse gráfico por meio desses dois comandos aqui. Né? Esse aqui é o gráfico chamado QQplot, que é quantil plot, tá? Em que a gente traça aqui, aqui a gente tem os quantis, né, teóricos e os quantis amostrais, e os pontos tem que ficar próximo a essa reta, tá? É claro que aqui, pessoal, a gente tem poucos valores, né, mas dá para observar que os pontos não estão tão longe aqui da reta, né? E um outro é realizar aqui uma simulação dos resíduos utilizando aqui um envelope de simulação. Então a gente usa essa biblioteca, ó, tem que então instalar esse pacote, o HNP, né? E verificar aqui o HNP do modelo, a gente tem, ó, esse tipo então, né, de comportamento. A gente vê que todos os pontos estão entre essas bandas. Então, como não tem nenhum ponto fora desse envelope, a gente garante que o modelo está bem ajustado aos dados. Tá? O modelo está bem ajustado aos dados. Então, é isso aí, pessoal. Tá? Então, aqui ó, tem um segundo exemplo e um terceiro exemplo também, que eu vou deixar de exercício para vocês tentarem fazer. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo para a gente acabar discutindo. Então, essa era a aula, né, sobre os modelos de regressão linear simples. Então, até uma próxima. Até mais, pessoal.